Olá, acadêmico! Para que você possa trabalhar com o projeto de preservação de memória de idosos, é necessário que você saiba algumas informações importantes. Vamos começar pelos objetivos. São eles: possibilitar ao idoso compartilhar suas vivências, proporcionar ao idoso a possibilidade de contribuir com a sociedade a partir de suas narrativas, criar e registrar, a partir dos escritos dos idosos, as histórias das comunidades, estimular o gosto pela leitura ou produção de literatura como manifestação cultural e expor o que foi produzido pelos idosos à comunidade. A partir desses objetivos, você deverá organizar a aplicação deste projeto, que deverá ficar dentro da carga horária de 20 horas. Por isso, é necessário ficar atento para não exceder os prazos. O levantamento inicial é quando você define o local onde o projeto será aplicado. Este levantamento poderá ser realizado de acordo com a necessidade da cidade na qual o projeto será aplicado, mas tendo em vista os objetivos do projeto, ele pode ser realizado em hospitais, em asilos, grupos de terceira idade, associações de bairros ou de moradores, ONGs e outros locais. A partir do contato inicial com o local, você buscará traçar um perfil dos idosos que farão parte do projeto para saber quais são as suas expectativas. Esse levantamento pode ser realizado através de uma roda de conversa, na qual você buscará compreender quais os melhores horários para as atividades e o que eles esperam como resultado para a sua participação no projeto. Após este levantamento, vem a entrevista, que é uma das ações a serem realizadas. Ela pode ser semi-estruturada ou em forma de grupo focal. As duas formas de entrevista devem ser previamente planejadas, com um roteiro de aplicação, e o local no qual será aplicada deve ser pensado para que o idoso se sinta à vontade. As perguntas devem ser relevantes para que os objetivos do projeto possam ser atingidos, portanto, o roteiro é de fundamental importância. Já o grupo focal consiste em colocar um pequeno grupo de no mínimo 3 pessoas juntas em um espaço, lançar a elas um tema específico e pedir para que conversem sobre ele. O grupo focal deve ser gravado em áudio e também filmado para que possa facilitar a transcrição. A entrevista é um dos momentos mais importantes da história oral, pois o relato é muito mais rico do que a fonte histórica em si. Com os resultados dessas entrevistas, podem ser feitos levantamentos de quais são as fontes de lazer e cultura que são disponibilizadas para os idosos, e desta forma aprimorar e melhorar as condições de vida desses indivíduos. Outra ação a ser realizada é a exposição de fotografias e objetos antigos. Esses artigos eles podem ser trazidos pelos próprios idosos ou coletados na prefeitura da cidade, por exemplo. Tanto as fotografias quanto os objetos devem ser colocados sobre um espaço que possibilite que os idosos criem legendas para eles, deixando neles o registro escrito de suas vivências e dos seus costumes. Após a criação das legendas pelos idosos, a exposição pode ser aberta ao público em geral para visitação. Os idosos que se sentirem dispostos para atuar como expositores, contando a história de cada objeto ou fotografia aos visitantes. O local da exposição será decidido pelo bolsista, juntamente aos envolvidos no projeto. Lembre-se de que para decidir o local da exposição é preciso levar em conta a facilidade de locomoção e a disponibilidade do idoso. A contação de histórias é outra ideia ainda a ser desenvolvida. Elas têm por objetivo incentivá-los a também escreverem suas próprias histórias. O trabalho de mediar a contação deverá ser realizado por você, acadêmico. A história escolhida para ser contada pode ser relacionada à comunidade onde ele vive, por exemplo, para estimulá-lo a lembrar-se de fatos que possam estar guardados na memória deles. Por fim, você responderá ao questionário do bolsista, contando as suas experiências sobre a aplicação do projeto. Esperamos poder tê-lo ajudado com essas informações. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Acadêmicos, eu gostaria de apresentar para vocês um projeto de extensão da Uniaselv, que é bem interessante e muito pertinente nos dias de hoje, em que nós estamos toda hora lá, futricando, literalmente, me perdoem a palavra, no celular. A ideia é a instalação de geladeirotecas. O projeto, então, tem o título Geladeiroteca Abre e Sinta o Sabor
da leitura. Que objetivos que o projeto traz, pessoal? Bom, são objetivos muito simples, mas de tamanha importância para as comunidades que podem recebê-lo. A ideia da Geladeroteca é você estimular a leitura nos ambientes mais inusitados, que você possa estimular essa leitura, ou pelo menos que você seja atraído, fisgado pelo prazer da leitura da obra impressa, em locais que você naturalmente, né, já tem que dedicar o seu tempo. Por exemplo, você pode ter uma geladeroteca num posto de saúde, num supermercado, num terminal de ônibus. As possibilidades de instalação são várias, mas sempre se deseja o quê? Que o leitor, ele possa iniciar o seu gosto, o seu prazer pela leitura. É uma nova forma de contato e manuseio com as obras literárias. Então, pensando que esses são os objetivos da geladeroteca e pensando, né, aonde ela pode ser instalada, como é que a gente faz o projeto da geladeroteca, então? Pessoal, é muito simples. Primeira coisa que você tem que conseguir, uma geladeira velha. Desde que a carcaça, né, ela esteja legal, o seu interior, as prateleiras estejam preservadas, você pode, né, ir para a rádio, falar com o pessoal da sua vizinhança, porque sempre alguém tem uma geladeira, lá num canto que só ocupa espaço, pega pó, incomoda, e se você for lá buscá-la, você faz um favor para aquela pessoa que quer se desfazer do objeto. Beleza, conseguiu a geladeira. O que você faz então? Da geladeira em posse, você vai limpá-la, fazer a higienização, né? Verificar se alguém pode te ajudar para tirar o motor não é necessário, né? Até para deixar a geladeira mais leve. E depois dessa parte, você entra em contato com a coordenação do seu curso. Por quê? Porque essa geladeroteca, ela vai precisar ter aquele adesivo oficial da Uniaselv, vocês viram lá na frente, né? Ele tem um adesivo específico que identifica a geladeroteca como participante do projeto da geladeroteca da Uniaselv, né? Então, 1, consegue a geladeira. 2, conversa com o coordenador de curso por causa do adesivo. 3, começa a campanha de arrecadação de livros. Fala com os amigos na sala de aula onde você estuda, conversa com as outras turmas no polo, conversa com os teus vizinhos onde você mora, conversa com os teus colegas lá no ambiente de trabalho, faz uma campanha no teu Facebook para conseguir as obras, enfim, usa as estratégias que você tiver à sua disposição para conseguir as obras. Bom? Conseguiu a geladeroteca, conseguiu uma penca de livros, porque dá muito certo. As geladerotecas que nós tivemos aqui na região, elas normalmente tiveram uma média aí de 80 a 100 obras que foram doadas, e os relatos dos bolsistas dizem que as obras infantis são as primeiras a desaparecer. Se você instalar a geladeroteca hoje, amanhã, né, a comunidade que recebeu já zerou, já tirou tudo que era obra infantil, e a ideia é essa, né, que ela possa ser usada. Se for para ficar com os livros lá intocados, gente, ela não tem funcionalidade, ela não cumpre seu objetivo de quê? De proporcionar à população o acesso a livros nos mais diversos locais, certo? Bom, geladeira cheia de livros, é hora de escolher uma comunidade para fazer essa doação. E aí vem a sua sensibilidade. Você, melhor do que ninguém, conhece a sua região, conhece as instituições que de repente são mais carentes, né? Que realmente a geladeroteca fará a diferença. E aí é uma questão de ligar para esses espaços para verificar se eles têm como buscar a geladeroteca, né? E, lógico, montar uma agenda naquele local para finalizar a realização das 20 horas. O que você vai fazer naquele espaço? Onde a geladeroteca vai ficar instalada? Bom, você vai verificar se as pessoas têm interesse pela geladeroteca, vai explicar o funcionamento, não tem qualquer tipo de controle de empréstimo, as pessoas levam um livro hoje, não precisam entregar na semana que vem, elas vão entregar quando lhes for mais conveniente. A gente só pede que o bolsista deixe, né, na porta da geladeroteca um aviso, dizendo, olha, leve, consuma, mas cuide do livro, porque assim como você está levando, outra pessoa de repente pode querer também usar esse livro futuramente. Se quiser
traga contribuições, ou seja, deixa uma caixinha do lado da geladeiroteca para que, se as pessoas se sentirem atingidas pelo projeto, elas possam fazer doações, né? E no término do projeto a gente pede que você envie fotos para nós do projeto, envie a lista dos livros que foram recebidos. Para isso, fala com o teu coordenador de curso, porque existe uma planilha para você lançar os dados básicos dessas obras que foram recebidas, que foram doadas para o projeto. Enfim, gente, é uma iniciativa muito interessante, muito simples de se fazer, não exige custo nenhum, só, claro, a tua boa vontade. Olá, sou a professora Mike, quero apresentar para vocês o projeto de atividades físicas e recreativas. Esse projeto ele tem como objetivo levar as pessoas de diferentes faixas etárias a participarem de atividades físicas por meio das diversas manifestações corporais que nós trabalhamos na educação física. Por isso, ele se torna um projeto bastante amplo, onde você, acadêmico, poderá trabalhar com esportes, como modalidades como futsal, como handebol, como voleibol, trabalhando com torneios, com arbitragem em competições, ou mesmo ensinando essas modalidades esportivas. Pode trabalhar também com a dança, com a ginástica, com as artes marciais, ou até mesmo com atividades recreativas, que são os jogos, brincadeiras e as gincanas. Esse projeto, então, ele pode ser aplicado em escolas, em associações de bairros, em fundações de esporte, de cultura e demais locais onde você possa reunir pessoas que queiram participar dessas atividades. Brincando de atletismo. Esse projeto ele foi criado em parceria com o curso de pedagogia. Nós pensamos formas alternativas de trabalhar a brincadeira infantil. As brincadeiras infantis, elas acontecem de inúmeras formas na escola, mas alguns movimentos são básicos, como andar, correr, pular, saltar. E esses mesmos movimentos, eles também são base de uma modalidade esportiva que é o atletismo. E esse esporte ele é um pouquinho esquecido nas escolas. Então, nós procuramos, através desse projeto, aliar a brincadeira infantil ao ensino do atletismo como um meio de torná-lo uma aprendizagem mais atraente, mais alegre, mais divertida para as crianças. Então, esse projeto é direcionado para as crianças, para adolescentes, pode ser desenvolvido em escolas e em outros espaços que podem ser adaptados para a realização do atletismo. Vamos, então, nesse projeto, conhecer as provas de corridas, saltos e arremessos da modalidade de atletismo e conhecer as brincadeiras que promovem a interação do atletismo com as brincadeiras. Se você optar por esse projeto, você deverá acessar na íntegra o projeto que está disponível para você, para conhecer o passo a passo e as sugestões de atividades que nós disponibilizamos para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Bom trabalho a todos! Olá, eu sou o professor Fábio e vou apresentar para vocês o projeto de Direitos Humanos e Cidadania nos diferentes meios de convívio social. Esse projeto ele foi elaborado, foi pensado para você pelos professores dos cursos de Filosofia, Sociologia e Teologia. Entre os vários objetivos, ele tem o de desenvolver atividade de extensão, visando promover debates sobre os temas direitos humanos, ética e cidadania, procurando minimizar os preconceitos e resgatar aqueles valores que já se foram perdidos e a gente precisa trazer novamente para o convívio social. Esse projeto ele pode ser feito em várias ONGs, pode ser feito em asilos, em outras atividades que você já desenvolve em sua comunidade. Olá, eu sou a professora Vânia Conel, coordenadora do curso de Artes Visuais. Estarei apresentando para vocês o projeto Expressões Artísticas e Culturais. Inicialmente, eu vou estar falando para vocês os objetivos desse projeto, que é promover a apreciação e a participação nas variadas linguagens artísticas. Ou seja, a gente pode estar desenvolvendo esse projeto por meio da música, da dança, das artes cênicas e também das artes visuais ou artes plásticas. Outro objetivo é desenvolver atividades artístico-culturais por meio de oficinas de artes. Aqui, no caso, esse projeto, a gente pretende desenvolver ele de uma forma bastante prática, onde que você, acadêmico, pode estar promovendo oficinas tanto nas áreas das artes visuais, nas áreas da dança, nas artes cênicas e também da música.
e também estimular o potencial criativo, a participação e a interação do público envolvido. E, por último, conhecer a cultura local e regional com relação às atividades artísticas, ou seja, pensando que esse projeto você vai estar definindo um público a ser desenvolvido, então vamos tentar promover as atividades a partir da realidade desse público, abordando temas regionais daquela comunidade, que venha de encontro com a realidade daquela comunidade. E aonde você, acadêmico, pode estar desenvolvendo esse projeto? Você pode estar desenvolvendo ele em escolas, em entidades não governamentais, em ONGs, em hospitais, em fundações culturais também, enfim, em diferentes lugares, porque a manifestação artística ela pode tanto envolver o público feminino como masculino, ou também desde criança até o público idoso. Então, a gente tem um vasto perfil para desenvolver esse projeto. Então, para finalizar a apresentação, eu gostaria de convidar todos vocês a participar desse projeto, que é Expressões Artísticas e Culturais. Você que tem alguma aptidão com relação a alguma linguagem artística, né? Não precisa ser necessariamente um acadêmico do curso de artes visuais. O convite se estende para todos os cursos da Uniaselv. Então, você que tem interesse, por favor, participe, que eu tenho certeza que você vai desenvolver um excelente projeto. Obrigada. Olá, eu sou a Kátia, coordenadora do curso de Geografia, e vou falar para vocês um pouco sobre o projeto de extensão que tem o nome de Imigrantes Redescobrindo o Brasil, então formando conhecimento por intermédio de oficinas temáticas. Bom, há uma diversidade de imigrantes que chegam no Brasil e em Santa Catarina, né? Entre eles tem o destaque principalmente da mídia sobre os haitianos, africanos e sírios. Então, pensando nesse grupo de imigrantes que chegam no país, desenvolveu-se esse projeto de extensão. Como que o acadêmico vai aplicar esse projeto? Então, ele está elaborado em 3 etapas. A primeira etapa é identificar novos grupos de imigrantes que residem na cidade catarinense que será desenvolvido o projeto. Então, você vai procurar, né, onde que estão esses imigrantes. Se eles estão reunidos em alguma empresa, se tem alguma ONG na cidade que já tem uma comunicação com esses imigrantes, enfim. Então, reunindo eles, identificando eles, você consegue elaborar o projeto. A segunda parte do projeto, então, é obter um resgate histórico da vida e memória pessoal do novo imigrante de Santa Catarina. Então, através de uma roda de conversa com esse imigrante, você vai fazer esse resgate histórico. Então, no próprio projeto, foi delimitado algumas perguntas que você pode fazer para esse imigrante e, no final, o acadêmico ele vai fazer um texto ou gravar um vídeo de forma mais amadora, fazendo esse resgate histórico dos imigrantes. A terceira parte, então, é proporcionar oficinas temáticas sobre a geografia brasileira ou sobre direitos fundamentais e sociais brasileiros. Então, eu, como coordenadora do curso de Geografia, organizei um PowerPoint para dar uma sustentação do que seria essa oficina sobre a realidade brasileira. Então, vai estar falando um pouco sobre a cultura, sobre a economia, sobre transporte, meio ambiente. Então, resgatar todos esses assuntos para a realidade, para passar uma realidade do Brasil para esse imigrante. E a palestra de Direitos Fundamentais e Sociais Brasileiros, ela foi elaborada um pouco mais pela coordenadora Vera, que agora, então, eu chamo ela para partilhar com vocês sobre essa oficina. Olá, eu sou a professora Vera, coordenadora do curso de Serviço Social. Nesse projeto de extensão, uma das oficinas propostas é a questão de a gente trabalhar a questão dos direitos humanos e sociais do imigrante que está chegando aqui no estado de Santa Catarina, no sentido de estar buscando os direitos fundamentais com relação ao direito à vida, moradia, saúde, os seus direitos, né, fundamentais que estão lá no artigo 5º da nossa Constituição brasileira, e também os direitos sociais, que é a questão
questão do direito à educação, os direitos à moradia e assim por diante. Então, também elaboramos um PowerPoint com a base desses direitos que estão na Constituição, lá no artigo 5º, que vão fundamentar nessa parte da oficina, nesse projeto de extensão. Ok? Ótimos projetos para vocês, tanto da minha parte da professora Kátia, né? Desejamos que todos vocês consigam contemplar esse projeto dentro dos municípios de vocês e que possa tá trazendo maior valor a esses imigrantes que estão agora no Brasil. Olá, estudantes contemplados pelo artigo 170 e que irão desenvolver projetos de extensão junto às comunidades de Santa Catarina. Meu nome é a professora Graciela, sou do curso de História e apresento o projeto que foi criado junto com o curso de Serviço Social e curso de História para procurar registrar atividades de patrimônio histórico, patrimônio cultural e patrimônio social junto às comunidades. O que queremos então com o nosso projeto? Queremos realizar ações de levantamento e registros de exemplares de patrimônio histórico, cultural e social no interior das comunidades catarinenses. Como fazer isso, então? Elaborar registros, relatórios, artigos, fazer entrevistas de caráter científico para possibilitar futuras atividades de pesquisa, difusão e valorização do conhecimento histórico e social dessas comunidades. O projeto Patrimônio em Movimento, Registros de Pesquisa e Patrimônio Histórico, Cultural e Social, pode contemplar desde fazeres artesanais, expressões artísticas, grupos de teatro, grupos de música, comunidades que se organizaram em mutirões, grupos que se organizaram em mutirões para edificar hospitais, edificar colégios, construir pontes. Pode também contemplar comunidades como as de quilombolas, como a de comunidades indígenas, atividades de grupos de agricultura familiar, também pode contemplar a atividade e atuação de sindicatos, de grupos de bairros, de CAPs, APAES. Então, isso tudo pode fornecer elementos, pode constituir locais, atividades das quais você poderá fazer os registros. Então, reforçando, além das atividades artísticas, de música, dança e teatro que ocorrem, que são consideradas como patrimônio histórico e cultural e artístico, também as atividades que são consideradas como patrimônio social. O que é, então, as ações que a comunidade, em conjunto, na forma de rede, lançou mão, criou para resolver situações, problemas que se encontravam em sua comunidade. Então, sabendo disso, você poderá entrevistar esses grupos, entrevistar essas pessoas que contribuíram para essas atividades. E futuramente, então, esses documentos, esses registros poderão, então, ser aprofundados em pesquisas, em projetos, para salvaguardar essas experiências, que elas não se percam, que elas não sejam esquecidas ao longo com a passagem dos tempos. O que se quer, por fim, com tudo isso? Fortalecer a identidade, a noção de pertencimento daquelas pessoas na estruturação da sociedade onde elas vivem, na comunidade onde elas vivem, a memória social, os saberes históricos, despertar o sentimento de pertencimento. Eu participo, eu comungo com essa comunidade, eu contribuí com essa comunidade. A percepção e a preocupação do tempo e a história, o tempo e a dinâmica social, e a noção de herança, transmissão, legado de uma geração para outra, entre pais, avós e filhos. Perceber as instituições, as atividades, os grupos que foram herdados de outros tempos e como eles se encontram na época atual em nossas comunidades. Um belo trabalho pela frente de pesquisas e de estudos a todos. Olá, sou a professora Grace e vou falar um pouquinho para vocês do projeto de inclusão digital de idosos. Esse projeto foi desenvolvido pelos tutores de análise e desenvolvimento de sistemas, licenciatura em informática e gestão da tecnologia da informação. O objetivo principal desse tema é que vocês acadêmicos montem pequenos grupos, pode ser em qualquer comunidade, com idosos e trabalhem em informática básica. Ensine a esses idosos como lidar com o computador e principalmente a utilizar a internet.
Outro projeto desenvolvido pela tutoria foi o Reciclagem Digital. O objetivo desse projeto é vocês fazerem o recolhimento de equipamentos eletrônicos na comunidade, separar as peças úteis das não úteis e as úteis, se possível, fazer montagens e as não úteis fazer o descarte do lixo eletrônico. Olá, acadêmicos. Sou a professora Ana Clarice Alencar Barbosa, coordenadora do curso de Licenciatura em Pedagogia. Vamos falar um pouco do projeto desenvolvido pela coordenação de curso e pelos docentes da casa, Oficina de Jogos Educativos. Projeto esse que tem como intenção promover a socialização, a cooperação, a questão da socialização, bem como raciocínio lógico, né, de crianças e adolescentes. É uma atividade bem dinâmica, onde o nosso acadêmico ele vai primeiramente definir o local onde ele vai fazer esse projeto, podendo ser em ONGs, escolas, associação de bairros, né? Mas o mais importante é definir o público, né? O público-alvo que vai construir essa dinâmica, então, esse projeto. Definindo, então, o local, vai definir qual o material que vai ser utilizado, se vai ser materiais reciclados, que materiais serão utilizados a partir do público escolhido. Em seguida, vocês vão então fazer esse levantamento, né, preparar esse material, construir esses jogos com esse público-alvo, em seguida ensinar então a jogar, né, esses jogos, né, e ao final então vai ser feita uma socialização, né, um relatório final dessas atividades. E esse projeto ele tem como intenção então apresentar um método inovador, né, eficaz no ensino e aprendizagem dessas crianças ou adolescentes, despertar o interesse na aprendizagem dos conteúdos, estimular a concentração, raciocínio lógico e a criatividade e promover a socialização e a compreensão de regras. O mais importante é que cumpra, então, essa carga horária de 20 horas na escola ou na associação, no local que você, então, escolheu para fazer o projeto. É bem importante, então, vocês seguirem o que está descrito lá no cronograma desse projeto, bem como toda a parte de fundamentação teórica que permeia a construção deste também. O próximo projeto, também desenvolvido pelo curso de Licenciatura em Pedagogia, chama-se Brinquedos e Brincadeiras. E a regra é a mesma do outro projeto, né? Você precisa, então, definir o público-alvo, né? Se vão ser crianças, adolescentes, uma associação de bairros, uma comunidade específica, e aplicar de que forma. Vocês vão enviar um questionário, né, para esses pais dessas crianças ou adolescentes, aonde esse questionário também está em anexo no projeto. E a partir desse questionário, com algumas perguntas, quais são os brinquedos e brincadeiras da sua infância, no caso da infância dos pais, e esse questionário, essa volta desse questionário, então você vai poder fazer uma prévia do que veio mais de brinquedos e brincadeiras brincadas por esses pais no seu tempo e construir esses brinquedos ou brincar dessas brincadeiras com essas crianças ou esses adolescentes, né? O mais importante disso tudo é porque vocês vão resgatar o prazer pelos brinquedos e brincadeiras, coisa essa que já está um pouco perdida por conta de tanta tecnologia. Então a gente consegue fazer com que a criança, então, conheça a realidade que era a realidade dos seus pais, né, e busque nessas brincadeiras como pular corda, por exemplo, né, uma atividade tão autônoma, né, onde essa criança então vai desenvolver ali de uma forma bem lúdica, com a ajuda de um adulto, é claro, né, e vai explorar então a questão do respeito, da cooperação, né, tanto em grandes grupos ou em pequenos grupos, dependendo então da dinâmica que você vai desenvolver aí no momento que você aplicar esse projeto. E aí, então, como eu já tinha colocado, né, a pesquisa junto aos pais, para saber então quais eram as brincadeiras, né, da sua infância, bem como ao final vocês vão escolher aquele brinquedo que mais apareceu na pesquisa, vocês vão estar construindo com esses alunos, com essas crianças, né, nesse espaço onde vai acontecer o projeto, né? O mais importante é que vocês sigam a aplicação do projeto descrita no projeto para que não tenha nenhum tipo de equívoco nesse desenvolvimento, tá bom? O próximo projeto, então, é o livro sensorial.
uma concepção inclusiva na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. O livro sensorial é bem interessante porque você também pode trabalhar com um público da educação especial, né? Pode ser feito também em APAES, em ONGs, em associação de bairros, né? O mais importante é que esse livro sensorial realmente tenha essa normativa, que ele seja realmente sensorial mesmo, que ele possa ter essa questão que o acadêmico, então, que o aluno, ele vai poder tocar nele, ele vai poder manusear e vai ser construído junto com essas crianças, junto com esses adolescentes. Então, é para estimular realmente, né, a questão de cada órgão do sentido do corpo, né, e despertar, então, o interesse por meio de contação de histórias, utilizando, então, esse recurso que é o livro sensorial. Então, vocês podem construir uma história desenvolvida junto com essas crianças ou junto com esses adolescentes, sendo transformado em um livro onde pode ter um som, pode ter um barulho, pode ter uma parte mais alta, né? Promovendo, então, o envolvimento de todos na confecção desse livro, alunos, professores e pais que também podem estar participando, podem ser convidados a participar desse processo, né? E aí, ao final, então, conduzir para a compreensão das histórias por meio do imaginário. Por quê? Porque, querendo ou não, esse livro, ao final, ele pode ser feito uma contação de histórias para um grande grupo, né? E esse livro que foi construído por esses alunos foi pensado nessa história por eles, né? Então, uma coisa importante é que vocês sigam realmente o que está descrito no manual, né, no cronograma da aplicação desse projeto, tá bom? O próximo são as narrativas tradicionais. A gente percebe que, por conta de tanta inovação, as crianças não conhecem mais as narrativas, né? São as narrativas tradicionais, os mitos, os contos, as lendas, as fábulas. E aí esse projeto, então, ele vem ao encontro da gente estar resgatando esse lado cultural da cultura brasileira, onde a gente tem a oportunidade de, então, estar trazendo para esses alunos o conhecimento dessas narrativas, né? De uma forma bem ampla, vocês podem estar trabalhando com eles o que é um mito, o que é uma fábula, qual a diferença entre eles, tá? E aí, claro, valorizando e aperfeiçoando a oralidade, porque no momento que você traz o conhecimento dessas narrativas, automaticamente você também pode estar pedindo para que eles falem sobre elas, né? Leiam essas narrativas em sala de aula, né? Nos projetos, no local que vocês vão estar fazendo esse trabalho, tá? E aí, claro, vocês vão ter que dar oportunidade para esse público escolher qual das narrativas vocês vão estar mais vinculando mais sobre o assunto. Vocês podem trabalhar todas as narrativas, porque é importante o aluno ter conhecimento de todas, mas vocês podem estar direcionando o projeto para uma delas, tá? Então, estimular o público escolhido a criar suas próprias histórias, fazendo a releitura das narrativas. Então, também, uma outra parte do projeto é fazer a releitura destas, né, de uma outra forma. E aprender a se expressar-se num grupo por meio de um sarau literário. Então, ao final desse projeto, depois que vocês aprenderam o que é um mito, o que é uma lenda, que fizeram todo um trabalho em sala de aula ou naquele espaço que você está inserido com esses alunos, ao final vocês vão fazer um sarau literário, onde vocês vão estar fazendo a exposição desses trabalhos que vocês desenvolveram ali, né, com imagens, com figuras, com desenhos, ou até mesmo a releitura dessas fábulas, desses mitos, tá bom? O próximo projeto é o Recreio Animado, com brincadeiras cantadas. A gente percebe que o recreio, as crianças correm o tempo todo, né? Não param quietas, podendo até mesmo ocasionar algum tipo de acidente. E a ideia desse projeto é para que esse recreio se torne um recreio mais animado. Animado no sentido do quê? Resgatando, valorizando as brincadeiras cantadas. Por exemplo, uma roda cutia, um atirei, um pau no gato, né, a Dona Baratinha, mas fazer isso no momento do recreio, trazendo esses adolescentes e essas crianças, claro, dependendo do público-alvo, para aquele momento, então, ele estar interagindo junto desse adulto que ali vai estar, que no caso vai ser você, nosso acadêmico. Né? E aí, depois desse momento, porque o recreio dura de 15 a 30 minutos, vocês vão brincar com essas crianças, vão cantar com elas nesse horário do recreio, mas posteriormente vocês vão estar selecionando uma turma, uma sala, para dar continuidade ao trabalho. Dando continuidade de que forma?
desenvolvendo então a linguagem oral e corporal dessas crianças, especificamente dessa turma que você escolheu, né? Claro que você também vai estar trabalhando isso na hora do recreio, mas especificamente de uma turma, né? Você também vai estar desenvolvendo isso mais de perto, mais aflorado, e vai reconhecer então a escola como um espaço de crescimento pessoal e coletivo, porque, querendo ou não, muitas crianças são tímidas, né, são um pouco inibidas, e nesse momento elas conseguem, então, talvez até explorar um lado que talvez estava ali escondido e que você, nesse momento, vai conseguir despertar nessa criança, porque ao final desse trabalho, conforme a gente coloca aqui, vocês vão ter que pedir para essas crianças, vocês vão pensar numa apresentação. Então, de uma música específica, das músicas que vocês cantaram, ao final, então, desse projeto vai ser feito, então, uma grande apresentação na escola ou no local onde vai estar ocorrendo esse trabalho, esse projeto, para apresentar para a comunidade, para os pais, né, para as outras turmas. Então, acho que é bem importante a gente transformar a hora do recreio num momento realmente lúdico, para que a criança sinta vontade de estar nesse recreio e que sinta vontade de cantar, de se expor, de colocar as suas verdadeiras emoções nesse momento, tá bom? Então, acadêmicos, seria isso, então. Me coloco à disposição pelo 0800, né? Vocês podem nos procurar também pela ferramenta Contato. Vocês podem entrar em contato com a tutoria interna aqui do curso de Pedagogia. Não tenham dúvidas, tá? Se elas aparecerem, por favor, nos procure. Estamos aqui para atendê-lo e para sanar essas dúvidas. Um grande abraço. Olá, acadêmicos! Eu sou a professora Maquiel e vim apresentar a vocês alguns projetos de extensão que nós estaremos trabalhando. O primeiro projeto seria a Aedes aegypti, Sensibilização e Atitude. É um projeto bastante importante, tendo em vista a nossa realidade atual. Nesse projeto, nós apresentamos alguns temas que vocês podem estar levando para a comunidade, tanto comunidade escolar, como, de repente, alguns outros locais que nós apresentamos ali para estar colocando em prática esse projeto. O outro tema que nós temos de projeto seria a parte de cisternas, a implantação de cisternas nas casas, nas escolas, na comunidade de maneira geral, e também, quem sabe, para esse projeto, está buscando parceria com a própria população de quem já trabalha com esse modelo e trazer para uma conversa junto com os participantes que vocês vão estar ali envolvendo nesse tema, para divulgar essas ações e, quem sabe, também conseguir essa parceria para instalar em alguns locais onde vocês vão estar trabalhando esse tema. O outro projeto é a parte de composteira. Como instalar uma composteira bastante básica, vocês vão encontrar um modelo no próprio projeto que vocês têm disponível no AVA de vocês. O passo a passo é uma coisa extremamente simples, mas que dá um resultado bastante importante, principalmente para as questões de resíduos sólidos, tá? O outro tema seria a instalação de uma composteira para o ambiente escolar, né? Como trabalhar esse tema com as crianças, com os jovens, os adolescentes, enfim. Também a mesma questão, a proposta é, de repente, montar essa composteira em função da merenda que eles já fazem lá na escola, utilização desses resíduos que normalmente se tem em função da alimentação, e tá utilizando essa proposta aí para disseminar, sensibilizar, chamar a comunidade escolar para essa questão, para essa temática. O próximo projeto que nós temos é Conhecendo a Fauna Regional. Ninguém vai cuidar algo que não conhece. A nossa proposta é justamente fazer com que vocês levem para as crianças nas escolas, para os adultos, né, em outras comunidades ali, esse tema, fazendo o passo a passo que nós temos colocado ali para vocês e disseminando essas informações, para que vocês consigam resgatar histórias com relação ao contato da comunidade com a fauna. A gente ressalta ali no projeto a questão de caçada, enfim, né, tomada de alguns espaços que normalmente são dos animais e que nós estamos entrando. Então, traz toda essa questão de discussão ali no projeto para vocês estarem implantando com esse tema. Mais um projeto que nós temos ali para apresentar é a construção da escola, né, e também a conscientização ambiental. Esse projeto especificamente é para montar ou para levar a proposta para a comunidade fora da escola, né? De repente um asilo, algum outro local que vocês saibam que tem um espaço para poder instalar. E outra questão importante, não só vocês precisam de um espaço grande, vocês podem também estar montando essa horta de maneira móvel, ou de repente usando garrafa PET, usando baldes, enfim. Tem toda a explicação de como montar esse projeto na estrutura que nós disponibilizamos para vocês ali, e é um projeto bastante importante. A continuação dele seria levar a uma horta comunitária.
E aí nós trabalhamos, talvez precisar de um espaço um pouco maior, chamando de repente a própria população, comunidades que de repente têm algum órgão ali, né, que possam estar auxiliando vocês em ceder sementes, em trazer um espaço maior, algum equipamento melhor ali para vocês estarem trabalhando, então pode também utilizar a proposta desse projeto. E também ali por fim nós temos a percepção ambiental e aspectos socioculturais de comunidades do entorno, de áreas verdes e de cursos de água. Esse projeto traz uma discussão e também uma parceria ali, quem sabe com a parte da Defesa Civil, que conhece muito bem essas regiões, essas áreas, e vocês vão estar realizando conversas com as comunidades que moram nesses locais, para talvez trazer um pouquinho ali da percepção que eles têm desses locais, o porquê que eles estão morando nesse local, e talvez realizar com eles ali uma sensibilização da importância de ter uma consciência ambiental com relação ao local onde eles estão morando atualmente, né? Planejamento de atividades administrativas. Esse projeto tem o objetivo de você contribuir com a organização administrativa da instituição que você vai realizar a atividade. Eu quero deixar bem claro que não é para você executar atividades rotineiras lá na instituição. É para você contribuir com o aspecto de planejamento, ok? Para você contribuir com o aspecto de organização. Por isso, esse projeto tem os seguintes objetivos. Que você proponha, então, soluções de layout dos ambientes organizacionais. Que você apresente princípios do 5S, que trabalha o processo de otimização, organização, descarte, reutilização de materiais, processos objetivos e assim por diante. Organizar ou atualizar banco de dados, articular propostas de fomento a relacionamento interpessoal e elaborar roteiro de sistematização de atividades. Então, esse é o objetivo dessa temática. Contribuir com o planejamento e organização das atividades. Que você dê um novo olhar para a instituição pelo ponto de vista dessas observações aqui. Tá? Em seguida, você vai ter a descrição das atividades, que está colocada. Então, proposta de organização de ambientes organizacionais para deixar um ambiente mais atraente para aqueles que estão utilizando, mais objetivo, mais funcional. Em seguida, organizar os bancos de dados, ou seja, propor uma solução, por exemplo, de planilhas e documentos virtuais no computador, que você possa organizar essas informações de maneira mais sistematizadas, objetivas. Apresentar estratégias de atendimento ao público, ou seja, melhorar o relacionamento com o público da instituição, propor métodos de recepção, de acolhimento, de ajuda para esse público. Em seguida, implementar registros documentais, tais como atas e relatórios de atividades. Então, essa é a ideia. Organizar as atividades, torná-las mais sistematizadas, otimizadas e objetivas em relação à instituição. Outro projeto, que também você pode escolher, dentro do hall de projetos que a Uniaselv oferece para você escolher, nós temos, então, o de responsabilidade e educação ambiental, que tem o objetivo de conscientizar o público-alvo da instituição em relação às premissas de desenvolvimento e gestão ambiental. Por isso, ele trabalha aqui com a comunidade, busca desenvolver um projeto para descarte e reciclagem e a responsabilidade quanto à preservação do ambiente. Como que você pode executar essa atividade? Você pode executar por meio de palestras de conscientização sobre o meio ambiente, de implantação de um desenvolvimento de oficinas sobre responsabilidade ambiental ou de um projeto de responsabilidade ambiental. Então, são 3 propostas. Você pode organizar palestras, você pode organizar oficinas ou você pode organizar um projeto, ou seja, uma proposta que tenha um início, meio e fim, do ponto de vista de execução e alcance de resultados. Prezados acadêmicos, eu sou a professora Rosane Pisa, docente do curso de Pedagogia. Vou apresentar para vocês o projeto de extensão da Uniaselv, que é o projeto Atividades Práticas e Estratégias Didáticas para o Ensino. Sabemos que a grande maioria dos conteúdos ensinados ainda é apresentada de forma expositiva e teórica e que essa metodologia adotada continua sendo a mais utilizada em sala de aula.
Nós, como professores, não podemos explicar os conteúdos apresentando receitas prontas para os alunos, nem realizar atividades práticas apenas para comprovar a teoria. Nós precisamos fazer o inverso, precisamos propor aos alunos a resolução de problemas na forma de pequenos experimentos, para que eles construam a teoria por descoberta. Então, pensando em melhorar a metodologia de ensino, desenvolvemos esse projeto que deverá ter a participação dos alunos na investigação científica, por meio da realização de experimentos. O objetivo principal desse projeto é propor a inter-relação da teoria com a prática, por meio de atividades experimentais. A metodologia desenvolvida está voltada para a análise de aulas práticas, que promoverá a interação entre os colegas e o professor. Este projeto pode ser aplicado com crianças da educação infantil ou das séries iniciais, em qualquer escola pública ou particular, ou em ambientes não formais, por exemplo, uma associação de bairros, ONGs ou em outros locais em que você participa na comunidade, desde que você possa reunir um grupo de crianças para que as atividades sejam desenvolvidas de forma bem direcionada, com o objetivo que é deixar a criança fazer ciência. Se você optar em realizar esses projetos de atividades práticas, acesse e faça a leitura na íntegra. Nele você encontra algumas sugestões simples de atividades que elaboramos, que envolvem a experimentação e o passo a passo de como realizar cada uma dessas atividades. Você deverá escolher o local e a turma que irá participar da atividade prática. Definido o local e a turma, escolha a atividade que será desenvolvida e quais os materiais que serão utilizados, dependendo do público escolhido. O próximo passo é mediar essa prática educativa. Explique as etapas e deixe que os alunos manipulem os objetos ou os ingredientes. À medida que ocorre a atividade experimental, aproveite a interação para contextualizar os conceitos, pois a participação ativa e efetiva do aluno é condição fundamental para a construção do conhecimento. Vamos conhecer os objetivos deste projeto. Possibilitar a participação do aluno em atividades práticas do tipo investigativas, para que, por meio de suas ações, ele reformule os conceitos anteriores e construa conhecimentos novos. Promover uma aprendizagem significativa e dinâmica por meio da experimentação. Elaborar atividades que envolvam experimentos e pesquisas, para que os alunos desenvolvam suas habilidades e competências. Estimular a participação e a interação entre os pares, pois a experimentação estimula a criatividade e auxilia a decodificar o mundo em que vivem. Acadêmicos, as atividades que envolvem experimentos podem e devem ser desenvolvidos em qualquer disciplina, pois é uma excelente maneira de ensinar, de aprender e de permitir que eles se divirtam. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Bom trabalho a todos! Olá, caro acadêmico. Sou a professora Sabrina Souza. Quero apresentar para vocês o projeto de extensão Acne. Esse projeto objetiva uma ação social que leva a informação aos adolescentes que sofreram com a pele acneica, pois a acne vulgar é uma dermatose crônica, comum em adolescentes e costuma ser um problema não só de saúde e estética, mas também no desenvolvimento escolar dos adolescentes, já que é muito comum a acne ser motivo de bullying. Por meio de oficinas promovidas por você, acadêmico, mais informação chegarão a esse público. O projeto poderá ser realizado em escolas de ensino fundamental e médio, orfanatos, ONGs, enfim, em diferentes lugares que podem envolver o público adolescente. Para finalizar a apresentação, gostaria de convidar vocês para participar deste projeto. Olá, pessoal! Sou a professora Maquiel Vidal, coordenadora dos cursos de Ciências Biológicas e de Gestão Ambiental, e vim apresentar a vocês o projeto Alimentação Saudável e Consumo Consciente. Com esse projeto, nós queremos atingir a vários públicos, principalmente as crianças pequenas, por entender que é nesse período em que a alimentação saudável está sendo introduzida e nesse período em que as crianças começam a ter um gosto pela alimentação. Então vamos trabalhar mais com as crianças pequenas, mas lógico que vocês podem atingir a todos os públicos. O nosso projeto está moldado em cima de 4 objetivos principais. Primeira questão, desenvolver nesse público o gosto por uma alimentação saudável. A gente gosta daquilo que conhece. Então vamos levar para esse público várias questões através desse projeto que vá nos auxiliar a desenvolver uma alimentação saudável. O outro objetivo, conhecer a origem do alimento e seu valor nutricional. Isso vai nos auxiliar também a conseguir bons resultados. Entendemos que durante a produção de um alimento,
no momento que a gente está na cozinha produzindo a nossa alimentação, muitos resíduos também são gerados, não só o resíduo orgânico, como também vários resíduos secos. E é a nossa responsabilidade dar a destinação correta para todos eles. Então, durante o desenvolvimento desse projeto, nós também vamos abraçar esta outra linha, que é a questão dos resíduos produzidos durante a geração da alimentação. E aí vamos também trabalhar essa questão de alimentação saudável não só nessa área da biologia, da gestão ambiental, mas também abordando as outras áreas. Por exemplo, leitura de rótulos, vai trabalhar a questão ali de letras, né, da parte de português, da língua portuguesa, a parte de volume, vai trabalhar a parte de matemática, a questão ali de desenvolver, por exemplo, quebra-cabeça, joguinhos, vai desenvolver a parte de artes. Então, são várias temáticas trabalhadas juntas nesse projeto. Vamos lá? Lá no projeto, nós temos algumas observações para que vocês façam, para que vocês possam desenvolver melhor esse projeto. Tanto ele pode ser realizado em escolas, e aí vai depender da aceitabilidade, né, dos diretores, como também pode ser realizado na comunidade de forma geral. Vocês podem procurar várias instituições concedentes que aceitem essa ideia e possam trabalhar ali com vocês nessa parceria. Vou passar para o próximo slide, que está um pouquinho mais fácil para entender todo o cronograma que nós desenvolvemos para vocês aí no polo. Bom, a nossa base para esse projeto é o alimento. Mas não dá para chegar para a criança com várias hortaliças, várias verduras e dizer que aquilo ali é bom, sem demonstrar para elas que é bom. Normalmente a criança, quando já vem de casa com esse gosto, com essa aptidão, com o conhecimento de outros alimentos, brócolis, cenoura, beterraba, ela já chega ali e não faz carinha feia. Mas a maioria, a gente sabe que não tem um gosto muito legal quando a coisa é diferente. Então a gente vai introduzir esse alimento escondido, como um elemento secreto. Está ali no centro do nosso vídeo. Nós temos ali, trazemos, né, como ideia para vocês produzirem bolos, e esses bolos aí têm um elemento secreto. E a partir desse elemento secreto que a gente vai desenvolver todo esse projeto. Nós colocamos como ideia no projeto um vídeo para vocês começarem a desenvolver o projeto, para levar para as crianças uma questão mais dinâmica, diferente, divertida, para abordar esse tema. E logo na sequência, nós disponibilizamos pelo menos 4 receitinhas básicas de bolos coloridos, que já vai chamar atenção por esse viés, mas também tem a receitinha para vocês produzirem. Ou produzem no período em que vocês estiverem com as crianças, ou produzem em casa para levar para esse período lá de encontro com elas. A terceira etapa seria justamente fazer com que as crianças venham a descobrir que elemento secreto é esse que deu cor para esse bolo. Vamos trabalhar lá a questão, né, do incrível Hulk, que é verde. Vamos levar um bolo verde? Esse bolo verde vai ser produzido ou com brócolis ou com couve, e esse elemento secreto vai estar ali dentro. Façam com eles um joguinho, um quebra-cabeça, alguma coisa escondida para que a criança venha a desenvolver, venha a descobrir que elemento é esse que deu cor para o bolo. Nós colocamos como sugestão lá no projeto. À parte, durante toda a produção desse bolo, desse material que nós vamos estar utilizando lá, as crianças vão perceber que vão estar acontecendo geração de outros elementos. A casca, que nós talvez não vamos utilizar. Nós temos ali a embalagem, onde veio coberto o ovo, a margarina. Todos esses elementos lá são resíduos. Então, nós também propusemos lá que vocês fizessem nessa instituição concedente uma composteira para que as crianças e as pessoas que vão acompanhá-las, né, posteriormente possam ter onde descartar esses resíduos orgânicos. E também, junto com a questão lá dos resíduos, tem a função dos resíduos secos. Então dá para fazer uma dinâmica com as crianças lá, a gente colocou ali no número como uma etapa 5, né? Destinação correta. Dá para fazer um joguinho, colocar no lugar correto, enfim, vocês já deixam também nessa instituição concedente essas lixeirinhas com a identificação do que é metal, do que é plástico, do que é papel e como fazer a destinação correta desses elementos. Findou aí o nosso projeto, as atividades do projeto, nós viemos aí para a parte mais importante, eu acredito que todas as crianças também vão querer fazer, que é a degustação dos bolinhos produzidos durante essa etapa. Claro, não esqueçam de fazer registros fotográficos também, que é bastante importante e que devem estar contemplados aí nesse portfólio das atividades que vocês desenvolveram.
Esses registros fotográficos, pessoal, são bastante importantes porque fazem parte do nosso portfólio também do curso na parte de extensão. Então, enviem esses registros fotográficos para o e-mail que já está no projeto lá, que é o meu, maquiel.vidal@uniaselv.com.br, para a gente poder compor esse portfólio. Vamos verificar agora como que a gente pode desenvolver esse projeto. Vocês viram que as questões são bastante simples. Vocês vão precisar de uma parceria dessa instituição concedente para talvez conseguir aí os elementos para produzir esse bolo. Não é nada caro, é bastante tranquilo para fazer as receitinhas ou a receitinha, conforme vocês quiserem lá, mas a gente tem ali duas possibilidades para desenvolver o projeto. Uma delas, vocês vão perceber lá na própria redação do projeto, é que o cronograma vai contemplar apenas uma turma. Vocês sabem que nesse projeto vocês têm que desenvolver 20 horas de ação social, com visão socioeducativa. Então, essa uma única turma vai receber vocês para fazer o desenvolvimento desse projeto por 20 horas. Então, se é uma única turma, pelo menos são 5 dias com 4 horas cada encontro, ou 5 horas cada encontro, sendo 4 dias. Vocês verificam como é que fica melhor. E a outra possibilidade é vocês conseguirem pelo menos 4 ou 5 turmas, ou crianças, grupos, enfim, que vai receber vocês por 4 horas. Então, vocês vão contabilizar todas essas etapas, essas atividades que nós falamos agora há pouco, nesses grupos. A princípio, a realização do projeto é bastante tranquila, eu acho que vai ser muito gratificante para vocês que escolherem esse projeto, e a gente fica aqui no aguardo dos resultados. Só mais uma observação. Se porventura vocês têm receitinhas aí que são bastante interessantes, vocês são acostumados a fazer em casa, com filhos, com irmãos, enfim, encaminhem essas receitas antes de ir para as escolas ou para essas comunidades que vão aceitar vocês lá, para a gente poder verificar a questão nutricional, enfim, outras questões que a gente possa observar. Com relação a esse projeto pessoal, seria isso. A gente agradece a parceria de vocês e ficamos à disposição para tirar dúvidas. Olá, caro acadêmico! Sou a professora Sabrina Souza. Quero apresentar para vocês o projeto Filtro Solar, Saúde e Educação. Esse projeto tem como objetivo proporcionar oficinas educativas sobre a importância e conscientização do uso do filtro solar para alunos do ensino fundamental, médio e comunidade em geral. Sabe-se que a exposição excessiva e sem proteção aos raios solares pode causar aumento do risco de câncer cutâneo, fotoenvelhecimento e dermatoses fotossensíveis. Venha fazer parte deste projeto. Olá, pessoal! Sou a professora Maquiel Vidal, coordenadora dos cursos de Ciências Biológicas e Gestão Ambiental, e vim apresentar a vocês um outro projeto de extensão, Educação Ambiental da Mamãe ao Bebê. Por que esse nome? Bom, a questão de educação ambiental está na mídia, é muito importante, tem hoje sido assunto de muitos noticiários, enfim, e acho que faz parte também do nosso dia a dia. A gente começa falando um pouquinho só sobre a questão da educação. A gente fala muito que a educação vem de casa. Então, por que não introduzir o assunto educação ambiental, educação para o ambiente, como respeitar o ambiente, desde a época que começa uma nova família? Quando a mamãe está gestante ainda, e quando nasce o bebê, nasce também uma mãe, nasce um pai, nasce uma nova família. E justamente por essa questão importante ali, a gente entende que essa questão deva começar desde pequenininho. Então, a gente vai trabalhar aí nesse projeto, abordando um pouquinho mais a questão da mamãe, da parceria da mamãe, da percepção dessa nova mãe, dessa nova família, que vem aí através dessa gestação. Um dos objetivos que nós temos ali no projeto seria promover a disseminação de informações sobre educação ambiental para futuras mamães. A gente sabe que a responsabilidade a partir dessa gestação vai aumentar, então a gente também está tentando inserir essas questões sobre educação ambiental desde esse período, porque é a partir dessa mamãe, a partir dessa família que nós vamos ter um desenvolvimento, talvez, ali de uma criança que se preocupe com essas questões ambientais também. A outro objetivo que nós temos, nós apresentamos, é promover a reflexão sobre a importância da interação entre mamãe e bebê. E aí entra a parceria de vocês aí no polo, quando aceitarem fazer esse projeto com essas futuras mamães, para estar conversando e levando essas informações para elas também. E a outra possibilidade seria promover uma mudança de olhar das futuras mamães para as questões socioambientais. Como a gente já comentou, é a partir do momento da gestação que se desenvolvem as percepções de outras questões que talvez não se tinha anterior a esse período, né? Então, nesse momento lá, a gente quer talvez abordar um pouquinho mais essas questões socioambientais já com essa mamãe, para que ela possa reforçar essas questões com essa criança que está em desenvolvimento dentro do seu ventre.
Bom, nós trazemos ali um projeto que pode ser aplicado tanto em escolas como na comunidade. Vocês sabem que a nossa realidade hoje em dia é que nós temos muitos jovens, muitas mamães jovens, né, já grávidas, algumas vezes na adolescência, né, outras vezes passando ali pela juventude, enfim. Mas então, por que não levar um pouquinho mais de informação, de acolhimento para essas mamães nesse período? Então, tanto em escolas como em comunidades, a gente tem ali secretarias que dão apoio às gestantes, temos ONGs que dão apoios também nesse sentido. Acho que seria bacana e vocês com certeza vão conseguir aí instituições concedentes para desenvolver esse projeto tranquilamente. Vou passar para o próximo slide para a gente poder entender um pouquinho das atividades que nós colocamos para vocês desenvolverem esse projeto. A primeira questão é, escolher o projeto para desenvolver. Após fazer o contato com a instituição concedente, ter esse aceite deles, deem uma olhada na estrutura que vocês têm lá para utilizar com as mamães, para que vocês possam montar um espaço acolhedor, de repente com almofadas, puffs, cadeiras confortáveis, porque apesar de tudo, né, são pessoas que estão gestantes que vão estar ali com vocês e requerem um pouquinho mais de cuidado. Então façam um ambiente bastante acolhedor para que vocês possam utilizar ali um cenário bem bacana para essas mamães. Bom, para um primeiro momento, quando as mamães estão chegando, quando o pessoal está chegando, essa família está chegando aí, seria importante utilizar uma música, algum ambiente mais, né, tranquilo para que esse pessoal chegue. Vocês podem usar quem tem aí o dom, o talento de tocar algum instrumento musical, fazer algumas músicas com eles ao vivo ali, ou quem não tem esse talento pode usar também rádio, CD, enfim, como vocês conseguirem lá. A próxima etapa, e aí nós apresentamos lá no projeto, vocês precisam verificar direitinho lá, como a gente fala sobre educação ambiental, a parte da educação ambiental que a gente traz aqui é de reciclagem. Reciclar o quê? Na parte de Santa Catarina, né, o nosso estado ele é muito rico na questão de tecidos. Então, como tem uma futura pessoinha ali no ventre dessa mamãe, a gente está propondo para vocês montarem sapatinhos com essas mamães a partir de retalhos de tecidos. Eu acho que vai ser tranquilo para vocês conseguirem, a questão aqui não é comprar os retalhos, e sim conseguir os retalhos com empresas parceiras que vocês tenham aí na região, vocês conhecem muito melhor aí a cidade onde vocês estão inseridos, com certeza vocês vão conseguir alguma questão nesse sentido. Para conseguir os modelinhos que nós disponibilizamos, ele é muito simples de fazer, mas está lá no projeto. Já está em tamanho natural, é só vocês imprimirem lá e montarem os seus. A partir daí, vale a criatividade. Agora, quem não domina muito bem essa parte, ou de repente na própria cidade não tem alguma facção, alguma empresa que trabalhe com tecido, vocês também têm, aí vai depender um pouquinho também do talento, a possibilidade de trabalhar com lã. Aí fica à disposição de vocês, nós também colocamos lá mais uma receitinha que vai facilitar o trabalho de vocês. É simples, vocês vão trabalhar ali com 2 quadradinhos de malha produzida com lã, e aí vão fazer o modelinho lá conforme está disponibilizado. Bom, até esse período aqui, as mamães, no momento lá, conversaram, integraram, entenderam um pouquinho da questão da educação ambiental. Claro que ao longo de todas as atividades vocês vão conversando sobre esses assuntos, né, trazendo aí para a roda de conversa, mas as mamães trabalharam bastante até aqui. Então, uma das possibilidades que a gente coloca ali para vocês desenvolverem é que, ao final de cada etapa, ao final de cada encontro, fazer um alongamento. No projeto já tem ali as possibilidades para vocês fazerem alongamento nos braços, nas pernas, cabeça, enfim, a gente vai explicando direitinho como fazer essa questão ali no projeto. E, para encerrar, quem sabe vocês conseguem uma parceria com essa instituição que aceitou vocês lá com esse projeto e conseguem fazer um lanchinho saudável, um suco natural, um bolinho com alguma receitinha que a gente tenha também lá, também coloquei no projeto para vocês, para facilitar essa procura. Sempre uma questão saudável, procurem o que vocês vão disponibilizar para essas mamães aí, tendo em vista que, né, tem um bebê ali dentro, né, se formando, se não vai ter alguma questão de alergia alimentar, enfim, mas acho que vai ser bem tranquilo para fazer essa etapa também. E, claro, para encerrar o projeto, tudo que vocês fizeram durante esses encontros com elas, façam uma exposição, chamem a comunidade para conversar, de repente o pessoal que está na própria instituição concedente lá para mostrar o que vocês fizeram e façam os registros fotográficos. Esses registros fotográficos são muito importantes porque eles compõem o portfólio do curso na parte da extensão. Então, façam o encaminhamento dessas fotos, desses registros aí, para a coordenação do curso, para mim, maquiel.vidal@uniaselv.com.br, para a gente poder manter o registro também de vocês de finalização desse projeto. Eu acho que para esse momento seria isso. Eu só queria colocar mais uma questãozinha. Vamos passar ali o próximo slide? São 2 possibilidades que vocês podem realizar esse projeto.
Então, eu montei já as duas possibilidades em 2 cronogramas separados para que vocês possam entender. No projeto de extensão, a gente precisa realizar 20 horas de ação socioeducativa, 20 horas de ação social com visão socioeducativa, e talvez nós não consigamos ali ficar com o mesmo grupo por 20 horas, fazer 4, 5 dias. Então, essa é uma das possibilidades, mas também dá para realizar com um único grupo se vocês conseguirem realizar ali 4 ou 5 encontros para, então, integralizar essas 20 horas. Eu acredito que para esse projeto vocês vão ter uma receptividade muito grande, principalmente dessas secretarias, dessas ONGs que trabalham dando suporte para essas mamães, principalmente as mamães mais jovens. E se precisarem de alguma questão, tiverem alguma dúvida, precisarem de algum apoio, algum auxílio nesse sentido, podem vir a me procurar, nós estamos à disposição. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Olá, acadêmicos! Eu sou a professora Cleide Tirana Nunes Possamay, do curso de Ciências Contábeis da Uniaselv, e gostaria de apresentar para vocês o nosso projeto de extensão, o UniEdu. O tema principal do projeto é a educação financeira infantil. Por quê? A necessidade das crianças de conhecerem desde cedo a importância de lidar com dinheiro, saber trabalhar com dinheiro, poupar e principalmente saber gastar e gastar conscientemente. O objetivo principal do projeto é demonstrar para a criança, então, essa importância realmente dela aprender a lidar com o dinheiro, conhecer a melhor forma de poupar e, principalmente, como utilizar bem o que ela conseguiu economizar. O projeto pode ser executado em ONGs, unidades de educação infantil, escolas de 3 a 10 anos, que seriam as séries iniciais, e, entre outras, jardim de infância, entre outras escolas que se encontram em seu município. Vale lembrar também que toda a parte de metodologia, justificativa e todo o cronograma do projeto está disponível para você no AVA, basta você realizar o download e utilizar todos os materiais. Foram disponibilizados também 2 vídeos, os quais você poderá utilizar em sala com os alunos e fazer melhor proveito do tempo com eles. Bom estudo! Olá, sou a professora Cleide Merizio e irei falar sobre o projeto de extensão UniEdu Orçamento Familiar. Esse projeto visa demonstrar a importância do dinheiro na vida familiar, pois quando chega ao final do mês, a família não sabe ao certo quanto gastou. Uma dica é documentar suas receitas e despesas, o que ajuda a ter mais disciplina e uma visão geral de como o salário é distribuído. É importante também documentar seus investimentos em forma de planilha. Nesse sentido, a medição do projeto aqui apresentado será realizada pelos acadêmicos da Uniaselv, selecionados pelo Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina, UniEdu, compreendendo 20 horas a serem cumpridas em ações sociais. Educação financeira no orçamento familiar é um tema que vem ganhando destaque na sociedade e na vida das famílias, demonstrando uma melhor organização das receitas e despesas de uma família. Não conseguir pagar os compromissos assumidos é nítido sinal de que falta consciência quanto à real utilidade de seus limites de crédito. Contudo, poucas situações são tão comuns em uma família brasileira quanto a dificuldade de pagar todas as contas e prestações do mês, somadas ao uso frequente do cheque especial e outras dívidas. Quando pensamos no orçamento familiar, é difícil deixar de lado alguns gastos da família. Afinal, todos consomem, mas nem todos têm renda. E, muitas vezes, são justamente as pessoas que não têm renda as que apresentam mais gastos, despesas escolares, de saúde, lazer, dentre outras. Assim, fica cada vez mais importante pensar na educação financeira familiar, como uma atividade para todos que deve envolver pais, filhos, enfim, todos que moram na mesma casa. Planejar é essencial para viver. E o planejamento financeiro é a base de todo o planejamento. Ele permite que você otimize seus recursos para alcançar quaisquer objetivos de curto, médio e longo prazo, deixando-o apto a aproveitar as oportunidades que surgem e a contornar eventuais dificuldades. Se for suficientemente preciso, ele garante sua manutenção no presente e cria sobras de dinheiro para o futuro. No Brasil, independentemente de renda, se você ganha mais reais ou menos reais, o planejamento financeiro o ajuda a organizar-se dentro de seu orçamento. Os brasileiros não estão acostumados a planejar suas finanças. Os objetivos dos projetos foram divididos em objetivos geral e específicos.
proporcionando dessa forma um entendimento do tema e da estruturação do estudo. Conscientizar a família da importância de saber lidar com dinheiro, conhecer a melhor forma de poupar e ter melhor qualidade de vida no futuro. Identificar as receitas e despesas familiares, aprender a poupar, aprender a aplicar as sobras. A educação financeira familiar pode trazer diversos benefícios ao orçamento da família. Um dos maiores erros de quem está começando a organizar um orçamento familiar é esquecer-se de colocar todas as despesas e rendas na ponta do lápis. Saber economizar é imprescindível para manter um orçamento familiar saudável, que tenha uma folga para emergências e imprevistos. Por isso, a partir do momento em que suas despesas forem menores do que a renda, está na hora de aplicar o dinheiro que sobra. Local onde o projeto pode ser aplicado. Esse projeto pode ser aplicado em escolas públicas de ensino fundamental, séries finais, escolas públicas de ensino médio, ONGs, Centro de Educação de Jovens e Adultos, associações comerciais de municípios e bairros. No primeiro contato com a instituição, o acadêmico deverá apresentar o projeto ao responsável, demonstrar os materiais que serão utilizados, definir o local da palestra e apresentar quais passos serão executados durante o projeto. Neste momento, será identificado o público-alvo da instituição. Na sequência, o acadêmico deverá utilizar o material disponibilizado pela instituição, por exemplo, slides que tratam do tema e vídeos que têm o intuito de facilitar o entendimento das famílias acerca do assunto apresentado. No momento da apresentação, o acadêmico deve realizar o download do material disponível para esse projeto e, na sequência, a entrega de uma planilha que se encontra em anexo para registro das finanças da família. A apresentação do vídeo que está disponível nos anexos sobre o tema do projeto. Nesse momento, o acadêmico terá a oportunidade de explanar todo o seu conhecimento acerca do tema, mostrando para a família a importância de iniciar um controle financeiro familiar. Por fim, a última etapa do projeto abrange a coleta de depoimentos do público-alvo, que irá realizar a atividade desenvolvida para a conclusão dos relatórios finais. Olá, caro acadêmico, tudo bem? Eu sou a professora Vera Lúcia Hoffmann Piritz, eu sou a coordenadora do curso de Serviço Social aqui da Uniaselv. Eu venho hoje aqui falar para vocês sobre mais um projeto do UNEDU, que é o projeto intitulado Sala de Espera, que é um espaço para socialização de informações. Esse projeto ele consiste na realização de abordagens socioeducativas, tá? Na sala de espera de diversos espaços, né, de recepção dentro do estado de Santa Catarina, principalmente no Centro de Referência de Assistência Social ou no Centro de Referência Especializada de Assistência Social, que são os CREAS, e nas unidades de saúde da família. A ideia de trabalhar na sala de espera é porque você já foi usuário, às vezes, de serviços, né? Não talvez do CRAS ou do CREAS ou das unidades de saúde, mas quanto tempo a gente fica sentado num banco de uma sala de espera? Às vezes meia hora, uma hora e pouco. Então, a ideia desse projeto é com que você, acadêmico, possa se inserir nessa sala de espera para divulgar ou proliferar os direitos sociais desse cidadão que está ali esperando o seu atendimento. Então, esse é o sentido da sala de espera, ou seja, deste projeto, que é um espaço de socialização de informações. Este projeto da sala de espera possui por objetivo geral cooperar para que os sujeitos, por meio dessa socialização de informações, tomem conhecimento acerca dos seus direitos e dos seus deveres, tendo como objetivos específicos explanar sobre a responsabilidade social da família contemporânea, como também propiciar a obtenção de informações sobre os direitos sociais, especialmente dos segmentos mais vulneráveis, como o da criança, do adolescente, dos idosos, das mulheres e das pessoas com deficiência. Outro objetivo específico é apresentar as consequências da vida familiar e social, advindas da violência e das dependências de substâncias como o álcool e outras drogas.
Também temos como objetivo específico contribuir na inclusão por meio da publicização da rede de serviços sociais do município a qual você está inserido e a qual você vai fazer o desenvolvimento desse projeto. Também temos como objetivos específicos esclarecer os objetivos da campanha temática da saúde, explicando a causa e as suas consequências da doença e a importância da prevenção. Esse projeto da sala de espera, ele possui como público-alvo as famílias e os indivíduos em situação de vulnerabilidade ou em risco pessoal e social por violação dos seus direitos. Ele poderá ser exercido ou executado tanto nos CRAS, nos CREAS ou nas unidades de saúde da família em todo o estado de Santa Catarina. Ele possui um período de execução de 20 horas durante esse projeto de extensão do UniEdu. Agora, apresentado acadêmico, vamos ver qual é o cronograma, quais são as suas ações para desenvolver esse projeto da sala de espera. Em primeiro lugar, você deve entrar em contato com o coordenador da instituição a qual você vai escolher fazer o seu projeto e depois fazer o reconhecimento dessa instituição, ou seja, as demandas institucionais, no qual você vai desenvolver então 2 horas da tua carga horária do projeto nesta ação. Primeiro, você vai fazer a apresentação do projeto para o gestor da instituição, a ideia a qual você vai levar para executar ali no CRAS, no CREAS ou na unidade de saúde. Depois você vai reconhecer na instituição quais são os direitos a serem trabalhados na sala de espera, tá? De acordo com os temas geradores a qual estão descritos no projeto que você vai executar. Na segunda etapa desse projeto, que você vai desenvolver 16 horas de atividades, você vai elaborar o planejamento e a realização da abordagem para a sala de espera, no qual, primeiramente, você vai realizar um estudo bibliográfico sobre o tema ou o eixo que será abordado, aquele direito que você vai trabalhar junto às pessoas que estão na sala de espera. Depois você vai aprender este conteúdo de materiais pré-existentes na instituição, porque geralmente os CRAS, os CREAS e as unidades de saúde já possuem flyer, cartazes, tá? Já tem um espaço para elaboração deste mural, já tem esse material. Busque esse material para potencializar o mesmo. Você não precisa desenvolver novo material em prol do direito a ser abordado. Você tem materiais prontos nas instituições. Busque esse material de acordo com o gestor da instituição para promover esse material junto aos usuários, tá? Organize esse material numa caixa de leitura, né? Provavelmente os CRAS, os CREAS, as unidades de saúde têm cartilhas, tem esses flyers. Organize isso na sala de espera para mostrar para os usuários que isso existe, a importância de se apropriar destas informações. Se apresente, né, como acadêmico para os usuários depois. Depois tem a questão da aplicação da técnica planejada, porque tem várias técnicas. Ou você pode fazer uma reunião socioeducativa, ou você pode apenas fazer um mural, né? Desenvolver um mural com aquele direito que você está trabalhando, ou apenas desenvolver uma caixa de leitura ou um momento de esclarecimento individual também com o usuário sobre aquele determinado direito, tá? Então é esse desenvolvimento, esse planejamento que você tem que fazer nessas 16 horas. Depois de planejar, tá? Eu vou aplicar o que eu desenvolvi na prática. Eu vou, né, pré-agendar um dia que tenha geralmente o maior número de pessoas a serem atendidas naquela semana, tá? Eu vou lá, aplico o meu planejamento, a minha estratégia de estar potencializando o direito social daquele cidadão, tá? Eu vou aplicar. Depois desta aplicação, eu vou aplicar um questionário ou uma avaliação para ver se o que eu me propus a fazer na sala de espera surtiu resultado positivo ou não. Tá? Então essa é a segunda etapa do planejamento e da realização dessa abordagem na sala de espera. E para finalizar o projeto, você vai tabular os dados dessa avaliação dos usuários e vai apresentar esses resultados aos coordenadores da instituição a qual você fez o projeto da sala de espera. Eu acredito que com isso a gente consiga potencializar ainda mais os direitos sociais
dos cidadãos brasileiros, principalmente do estado de Santa Catarina. Bom projeto para vocês e nos encontramos a qualquer hora, tá ok? Um abraço!